A paz do Senhor para todos. Quero compartilhar uma palavra que Deus falou ao meu coração, que fala sobre reconhecer a autoridade do Senhor Jesus, né? Eu quero trazer como base ali no livro de Mateus, que fala do encontro de dois cegos com o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, e uma grande multidão saía dali de Jericó, né? E aqueles dois cegos se encontraram com Jesus à beira do caminho, né? Tem caminho que é muito difícil, tem caminho que é de humilhação, de dor, de sofrimento, de isolamento, né? E mesmo eles com aquela deficiência visual, mas eles tiveram a sensibilidade no ouvir de falar do Senhor Jesus, de falar da autoridade do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus curava, que o Senhor Jesus mudava o quadro, a situação. Então, aquela palavra entrou dentro daqueles ouvidos, mesmo com aquela deficiência visual que aqueles dois homens se encontravam, mas só que eles não pararam diante daquela deficiência. E diante daquele isolamento, eles continuaram e buscaram ouvir o que falavam do Senhor Jesus. Porque muitas vezes, quando estamos neste caminho, esquecemos que tem um Deus que pode resolver e resolve toda a situação. Basta eu e você crer de todo o seu coração e nunca negar a autoridade de Deus, porque Ele tem todo o poder neste dia para resolver a minha e a tua situação, seja lá qual for. Basta eu e você neste dia reconhecer a grandeza e a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos neste dia. E aqueles homens não perderam a oportunidade. Jesus, neste dia, Ele está te falando. Então, não perca a oportunidade de reconhecer que Deus, que o Senhor Jesus, Ele é maior do que qualquer dificuldade que eu e você possa estar passando neste dia. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens começaram a clamar, porque ouviram, porque quando Jesus passava, além dos discípulos, uma grande multidão seguia. Seguia porque ele curava, seguia porque ele batizava com o Espírito Santo, seguia porque ele curava. E aqueles homens escutaram esses testemunhos de Jesus. Eu creio que alguém falou: tu viu que fulano foi curado, que ciclano foi batizado. Então, muitos falavam da grandeza do Senhor Jesus, davam testemunho da grandeza do Senhor Jesus. E aqueles homens, mesmo com aquela deficiência visual, mas estavam sensíveis à voz daquela multidão e ouviram o que o Senhor Jesus tinha feito e não duvidaram da autoridade do Senhor Jesus. Eu te digo neste dia, não duvide. Mesmo que tudo possa parecer contrário, mesmo que tudo esteja contrário, não duvide, Deus é fiel para mudar o teu quadro, esta situação que tu estás vivendo hoje. O Senhor Jesus, Ele está mudando, creia tão somente. E aqueles homens começaram a clamar, Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão. O reconhecimento daqueles homens, em reconhecer que ali estava o Filho de Deus, diante da sua dificuldade, fez a total diferença na vida daqueles dois homens que se encontravam cegos, né? Se encontravam diante daquela situação tão difícil. Mas eles não negaram, eles reconheceram. Eles podiam ali estar depressivos, porque a Bíblia não relata quanto tempo aqueles homens
estavam diante daquela situação, mas eles não olharam pelo tempo, eles não olharam pela dor. E eu te peço neste momento, não olha pelo tempo que tu estás passando, pela dor que tu estás sofrendo, mas neste dia tira do teu coração a dúvida, tira do teu coração o medo e põe a certeza e reconhece a grandeza de Deus, porque Jesus neste dia, Ele está vindo para te socorrer, para te dar uma grande vitória através do teu reconhecimento do poder de Deus na tua vida, na vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, diante dos teus projetos. O Senhor está te dando uma grande vitória. E a palavra do Senhor diz que a multidão pedindo para que ele se calasse. Quantas vezes algumas multidões não pedem para que eu e você se calem, não é? Muitas vezes é uma família, é uma parentela, é um amigo, né? Quando a gente está nos caminhos do Senhor, muitas vezes não nos tira de nós passar por prova. Porque a própria palavra do Senhor diz: quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas diante desta batalha que eu e você possa estar passando, o Senhor nos garante uma vitória, porque o Senhor Jesus, ele nos garantiu através da cruz do Calvário. Quando ele, ao terceiro dia, ressuscitou, ele está dizendo para você e para mim: eu vou ressuscitar os teus projetos, eu vou ressuscitar a tua família, tão somente creia, não duvide. E essas multidões que muitas vezes conspiram para que eu e você não reconheça a autoridade de Deus. E Deus neste dia ele está dizendo que ele neste dia, ele está repreendendo toda essa multidão que está afastando, que está botando dúvida dentro do teu coração, que está botando medo na tua mente. E neste dia o Senhor Jesus ele está repreendendo toda essa multidão que está te afastando da tua vitória e te dando uma grande vitória neste dia, porque você neste dia buscou a face do Senhor, buscou a presença do Senhor. E aqueles dois homens, quando chegaram diante do Senhor Jesus, aqueles dois homens ali, o Senhor Jesus perguntou: o que queres que te faça? E aqueles dois homens, eles não duvidaram da grandeza de Deus, né? Porque muitos homens nos prometem muitas coisas, situações nos prometem muitas coisas, e muitas vezes a gente fica desiludido porque aquilo não aconteceu dentro do tempo nosso, dentro das nossas condições, né? Porque muitas vezes a gente busca saída em nós, mas quando reconhecemos o poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus opera um grande milagre na minha e na tua vida. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens não duvidaram e disseram: queremos ver. E hoje o Senhor Jesus ele está abrindo os teus olhos para que você enxergue primeiramente a autoridade de Deus, que Deus tem todo o poder para te dar uma grande vitória, seja diante de alguma dificuldade, de alguma enfermidade que vocês possam estar passando neste dia, diante de uma porta que esteja fechada, diante de um filho que está rebelde, diante de um filho que está longe, que está te dando dor na alma, mas o Senhor ele diz que traz de volta o filho que uma vez está perdido, ele traz de volta para dentro da tua casa, um casamento que está abalado, o Senhor restitui união em Cristo Jesus. Os teus projetos, Jesus neste dia ele está dizendo: eu trago uma grande vitória sobre os teus projetos, porque o Senhor Jesus neste dia ele está abrindo os teus olhos para que tu enxergue a grandeza, o poder de Deus diante dessa situação, para te dar uma grande vitória. E aqueles homens enxergaram o quanto nunca tinham enxergaram a grandeza de Deus, porque eles tinham ouvido falar, mas Deus deu a oportunidade deles ver. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você ver que Deus é fiel e vai cumprir
cada palavra na tua vida, cada palavra no meio dos teus filhos, no meio da tua esposa, no meio do teu esposo, dentro dos teus projetos, dentro do teu ministério, o Senhor ele vai cumprir. Enxerga aí pelos olhos da fé, porque o Senhor Jesus neste dia ele está te dando visão para que você enxergue a grandeza de Deus na tua vida, na tua família, diante de qualquer situação, diante de qualquer obstáculo. O Senhor Jesus neste dia, ele está te dando uma grande vitória, porque neste dia tu reconhecesse o poder de Deus. Porque quem reconhece o poder de Deus vence qualquer obstáculo que possa estar te impedindo de enxergar e ter a vitória que Deus já determinou na tua vida. E neste dia o Senhor está te dando uma grande vitória. Então somente receba, reconheça que Jesus ele é fiel para cumprir. Não temas, não duvide, porque ele prometeu e ele vai cumprir. Nunca duvide do poder de Deus, porque ele é fiel para cumprir toda a palavra que te prometeu a ti e a toda a tua casa. E que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dando um dia de bênção na presença do Senhor, te dando vitória em nome do Senhor Jesus. E eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, se você puder, compartilhe esse vídeo para a glória e honra do Senhor Jesus e para a alegria daqueles que estão precisando desta palavra, da parte do Senhor Jesus, né? Também te peço, em nome do Senhor Jesus, se puder, se inscreva no canal e seja um canal, um instrumento de bênção para aqueles que precisam. Então, somente creia no poder do Senhor Jesus e reconheça a grandeza de Deus, porque tem vitória. Assim como aqueles homens enxergaram através do reconhecimento, hoje você está tendo vitória através do reconhecimento, não crendo em você, não tendo força em você, mas crendo no poder do Senhor Jesus, reconhecendo que através de Jesus você vai vencer todos os obstáculos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.